Tá aí, galera, ó. Aqui tem uma tubulação. Essa tubulação que já é uma tubulação antiga, ela vem aqui e alimenta esse bebedouro. Daí a gente precisou tirar uma derivação para um bebedouro novo. Aí a gente teve que fazer essa manobra aqui. Essa curva suave aqui a tubulação faz por si própria, sem forçar, sem nada. Mas e aí? Fica a pergunta: como que eu fiz essa derivação? Porque aqui ela não dá angulação de 90 graus, né? Ela teria que dar essa angulação. Eu colocaria um T aqui, mas aí se eu for fazer assim, ó, eu vou sair fora do sentido da valeta. Me explica aí, como que foi feito essa derivação? Eu vou dar uma dica aí, ó. Eu usei duas conexões. Eu precisei usar duas conexões. Vamos ver quem vai acertar aí.